Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Cauê Paiva. Eu vim dar uma palestra sobre a criação de chatbot de inteligência artificial com a library de Python LangChain. Essa palestra é um pequeno spoiler do que eu vou apresentar na conferência Python Brasil 2023. Eu estou bem animado de poder trazer esse conteúdo e falar sobre essa área tão importante e alta. Então, é porque está funcionando aqui. Então aqui está a agenda. Primeiro eu vou me apresentar, depois eu vou falar sobre a adoção da IA no meio empresarial, que tá bem crescente, tem várias frameworks surgindo que estão sendo usadas por empresas para potencializar a produtividade. Também vou falar sobre certas limitações dos modelos de linguagem como o ChatGPT, como a gente pode contornar essas limitações. Também vou falar em específico sobre a library LangChain, para que ela serve, como utilizá-la, e como a gente pode construir aplicações de larga escala de produção com essa library. Primeiro vou me apresentar um pouco. Eu faço ciência da computação na USP. Eu entrei nesse ano e desde o começo já tenho sido bem interessado na área de inteligência artificial e machine learning e dados. E atualmente sou um bolsista do CNPq na modalidade PBIT, que é desenvolvimento tecnológico, onde eu estou desenvolvendo uma plataforma educacional com IA focada nos estudantes brasileiros, e mais em específico os estudantes de vestibulares, como Enem, FUVEST, e foi nesse projeto que eu conheci o LangChain, que eu conheci esse mundo de IA generativa e grandes modelos de linguagem, e onde eu realmente me apaixonei por essa tecnologia e comecei a querer divulgar, porque tem um potencial infinito. Eu tenho experiência com Python, LangChain, Space, que é uma library de machine learning para processamento de linguagem natural. Eu também gosto da parte de cloud, eu tenho um certificado da AWS. Mas então vamos para falar sobre inteligência artificial. Primeiramente sobre a adoção da IA generativa no meio empresarial. Aqui eu trouxe alguns dados, e nós temos algumas empresas que adotaram modelos de linguagem como o ChatGPT para melhorar sua produtividade. Nós temos a empresa britânica de serviços profissionais, que lançou o ChatPWC, não é um nome muito criativo, mas eles criaram isso para melhorar a produtividade entre times, a comunicação. A McKinsey, que é uma gigante da consultoria, também revelou um novo chatbot chamado de Lily. E, recentemente, a OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, anunciou a versão Enterprise, que é um ChatGPT interno para empresas, onde todos os seus dados você mesmo gerencia, então não tem essa questão de proteção de dados. Então as empresas podem usar para aplicações mais críticas, de forma sem se preocupar se os dados vão vazar, como eles vão ser utilizados. Então nós vemos uma grande adoção da IA nesse mundo empresarial para fornecer serviços, para melhorar a produtividade dos times. Agora eu vou falar sobre as limitações dos grandes modelos de linguagem. Primeiramente, vamos definir o que são os grandes modelos de linguagem. São basicamente modelos de machine learning que geram texto. Então, o usuário, como por exemplo, ChatGPT, o usuário faz uma pergunta e ele gera texto. É um processo bem complicado, mas para a gente é abstraído. Então, você só pode ir lá no chat, escrever uma pergunta e ele vai te dar a resposta. O nome técnico disso são grandes modelos de linguagem. Eita, desculpa. Que em inglês a sigla é LLM, Large Language Models. E desde o lançamento do ChatGPT, eles têm sido bem populares, porém existem diversas limitações no seu uso. Como, por exemplo, a falta de informações recentes, porque o ChatGPT só foi treinado até 2021. Então, se você perguntar uma coisa recente dele, do ano passado ou desse ano, você vai ver que ele não consegue responder. Isso é uma grande limitação. Outra coisa é a escassez de contexto específico. Então, se você tiver uma aplicação interna da sua empresa, que tem uma coisa bem específica, o ChatGPT provavelmente não vai saber responder isso, porque ele foi treinado em um grande dataset, em muitos dados, mas não foi tudo que ele foi treinado. Então, ele pode não ter esse contexto, ou ele pode se recusar a responder, ou ele pode, até pior, ele pode não saber e alucinar, dar uma resposta errada. Esse é o termo, não sei se é o termo técnico, mas por falar de alucinar. E outra coisa é a dificuldade de usar ferramentas. Porque no ChatGPT
no site da OpenAI, você pode ir lá e usar o chat with Bing, ou seja, você faz ele pensar na internet. Porém, isso é apenas no próprio chat da OpenAI. Você não pode criar uma aplicação, tipo, rodar na sua empresa com essa capacidade de pesquisar na web. Isso é uma coisa que não foi disponibilizada pela API do ChatGPT. Porque você pode chamar ele no seu computador, mas você não pode usar ferramentas, você não pode fazer ele ter a mesma capacidade que ele tem no site da OpenAI, no site do ChatGPT. E para isso, para resolver esses problemas que eu mencionei anteriormente, foi criada a library em Python LangChain, que é uma library que foi feita para desenvolver aplicativos com grandes modelos de linguagem, chatbots, e potencializar o seu uso. Então, nós temos a questão de superar as limitações, as que eu citei anteriormente, e incorporar funcionalidades que não existiam nos LLMs e que podem ser criadas com o LangChain. Também ela permite a execução de instruções e comandos complexos por meio de agentes inteligentes. Então, por exemplo, você pode dar um comando que apenas uma chamada a um modelo de linguagem não iria resolver. Por exemplo, você pode pedir para ele fazer uma análise complexa. Uma só chamada ao ChatGPT não resolveria isso, mas o LangChain permite que você faça uma chamada a um modelo de linguagem, aí ele pega esse resultado e chame outro modelo, para que você possa meio que encadear essas chamadas e acabar com um pipeline que tem uma resposta mais próxima do que você espera. E a questão de apoio ao desenvolvimento. Então, módulos que facilitam a criação de aplicações com IA. Por exemplo, memória. Você não vai fazer um chatbot que não tem memória, que ele não saiba o que o usuário perguntou algumas mensagens atrás. E o LangChain adiciona módulos que são muito fáceis de você implementar coisas como memória, coisas como prompts. Tipo, para que, por exemplo, você pode criar uma prompt do sistema. Então, quando o usuário, você quer um chatbot que seja educacional. Então, você pode meio que mudar a prompt do sistema para ele saber que quem está perguntando é um aluno, que ele tem que ser explicativo, que ele tem que explicar passo a passo e não apenas ir para a resposta. Então, você como personalizar o comportamento de um chatbot por meio dessas prompts. E o LangChain apoia nisso. Ele incorpora módulos que facilitam essa operação. Até aqui, alguma pergunta? Sim, de certo modo sim, mas não só o ChatGPT. Você pode usar no ChatGPT com a OpenAI, qualquer modelo de linguagem. Você pode usar, por exemplo, o ChatGPT, o Bard, que é a versão do Google, um grande modelo de linguagem do Google, modelos de linguagem open source, que são tipo, que nenhuma empresa meio que controla eles, a comunidade pode meio que configurar e personalizar eles. E sim, ele tem esse núcleo, que é o modelo de linguagem, e ele potencializa ele, adicionando ferramentas, adicionando outras funcionalidades para esse núcleo. E aqui nós temos basicamente o funcionamento do LangChain e os seus módulos principais. O primeiro módulo seriam as chains, ou as correntes. Elas permitem encadear a chamada de modelos de linguagem uma atrás da outra. Então, você pode, por exemplo, chamar um modelo que dá uma resposta e, imediatamente depois, essa resposta vai ser colocada em outro modelo, com outra aplicação específica, e o resultado final vai ser uma transformação mais complexa e mais direta do que se fosse apenas chamado uma vez. Além dessas chains, você pode colocar ferramentas, por exemplo. Você pode fazer uma chain que pesquisa alguma coisa na internet, manda para um modelo de linguagem e a resposta final, o modelo vai ter esse contexto da internet. Então, você resolve o problema no ChatGPT, só tem informação até 2021, porque ele pode pesquisar no Google, ter as respostas, os links e mandar para o usuário. Então, isso é uma aplicação das chains. Outras são os agentes. Os agentes são basicamente um modelo de linguagem que coordenam e comandam outros. Então, por exemplo, se você fizer uma pergunta complexa, ele vai ter outros modelos de linguagem que são meio que estão a serviço dele, ele vai escolher quais que vão ser utilizados. Por exemplo, tem um modelo que é bom em matemática, ele é otimizado para isso. Outro que ele é bom em responder perguntas de outra matéria, outro assunto. E, então, a gente vai selecionar. A pergunta do usuário foi sobre o assunto X, então vamos mandar para o agente X. Se ele for sobre o assunto Y, vamos mandar para outro agente. Então, você pode meio que ter
operações bem complexas, e além disso você pode planejar a execução. Então, como o agente vê a pergunta do usuário, planejar cada passo e assim seguir, usar as ferramentas para executar passo a passo. Então, você tem um planejamento bem high level de como vai ser feita o processo da resposta para ser enviada para o usuário. E, por último, nós temos as ferramentas, que são APIs diversas que você pode colocar para potencializar o modelo de linguagem. Por exemplo, como eu falei, pesquisa na internet ou um banco de dados. Ele pode fazer uma query no banco de dados, uma pergunta desse banco de dados, trazer o contexto para o modelo e só assim depois ser processado para o usuário. Nós temos um pequeno diagrama do LangChain, as chains, os agentes, a memória, ferramentas. E aqui vou falar sobre a coisa que não é... Tem alguma dúvida? Pode falar. Sim, modelo treinado. Uhum. Não. É tipo meio que o último passo. Você primeiro treina os modelos, depois, quando estiver pronto, você vai. Como é que eles vão interagir com o usuário diretamente? Então, o LangChain está lá para isso. Para meio que a última... Não, pode falar. Seria meio que a última parte da abstração, digamos assim, o LangChain. Ele é um modelo que já foi treinado, mas você faz a busca na internet e você coloca o resultado da busca no prompt para poder adicionar mais informação, só que não acaba ficando muito caro você adicionar esse tanto de informação que você está puxando na internet para o prompt. Nesse tipo, você pode, os modelos você pode ver o que é que você está pensando da internet, por exemplo. Você pode tipo controlar quanto de texto você está trazendo dessas APIs do Google, do Bing Search, para trazer de contexto para o seu modelo de linguagem. Muitas vezes, por exemplo, você não precisa nem trazer todo o texto, pode trazer tipo pequenas partes, meio que keywords do texto, para dar de contexto para o modelo de linguagem. Essa questão de dar o contexto, eu vou pegar aqui para o próximo slide, que tem muito a ver com isso, que é outra tecnologia chamada banco de dados de vetores. O que são eles? São uma tecnologia muito importante para o desenvolvimento de aplicações com LLMs. Não é exclusivo ao LangChain, e muito dessa área de processamento de linguagem natural usa essa tecnologia, mas o LangChain tem suporte nativo a essa tecnologia. Basicamente, o que eles são? Os bancos de dados de vetores, eles guardam texto, palavras, como vetores numéricos. Então, tipo, as palavras, as letras, a questão semântica, você guardada em um vetor de números. Isso é uma técnica tipo, muito utilizada na processamento de linguagem natural, tanto para treinar modelos, quanto para poder fazer busca semântica, que é basicamente como esses bancos de dados funcionam. Você não vai colocar tipo, uma tabela de SQL, você vai literalmente escrever um texto e ele vai retornar um texto parecido semanticamente com o que você colocou. Então, é aí que eles casam muito bem com aplicações de modelo de linguagem, porque você pode pegar o query do usuário, a pergunta do usuário, colocar nesses bancos de dados, que tem uma coisa específica que você queira que o usuário veja, e sim, você vai tornar um texto que é parecido com o que o usuário perguntou. Então, você vai pegar esse texto, vai colocar de contexto para o modelo de linguagem, e assim ele vai poder saber o que ele vai responder. Tipo, por exemplo, se tem uma aplicação específica sobre a questão financeira da empresa. O usuário pode fazer uma pergunta sobre isso, e vai ser buscado no banco de dados de vetores, e vai se retornar no texto. Tipo, quais foram os resultados financeiros da empresa no último semestre. Aí o modelo de linguagem vai ter esse contexto e vai responder de uma forma mais precisa. Então, basicamente parece que os bancos de dados de vetores funcionam. Ligar uma LLM a documentos e textos específicos, dando maior contexto para o modelo. E aqui eu vou falar sobre como as chains funcionam em específico. Basicamente, aqui eu dou um exemplo de uma chain. Nós temos o usuário pergunta, quais foram os resultados financeiros da empresa no semestre de 2023? Aí você chama uma chain de pesquisa em documentos, onde a primeira vai chamar uma ferramenta, que é o banco de dados de vetor com a informação financeira da empresa. E esse banco de dados vai retornar o contexto específico por um modelo de linguagem. Ele vai saber responder. Ele vai dizer que a empresa vai ter o crescimento de 12% dos lucros dentro desse período. Porque uma pergunta simples ao ChatGPT não resolveria isso, porque ele não foi treinado com essa informação. Então, é um jeito de você
de uma forma bem barata, sem precisar treinar outro modelo, usar fine tuning, que é uma coisa bem complicada e complexa, você expande bastante as capacidades desse modelo. Porque se eu quisesse, por exemplo, perguntar de outra coisa, sem ser primeiro, sem ser questão financeira, é só mudar o banco de dados, pegar o banco de dados com outros conteúdos e colocar nessa mesma aplicação. Então é uma coisa bem modular. E, por exemplo, se eu fosse fazer um fine tuning, criar outro modelo, tá? Eu criei para o financeiro, mas se eu quisesse criar para outra parte, outra aplicação, eu teria que ter todo esse custo de novo. Então isso que é legal dos bancos de dados de vetores, que eles aumentam muito a capacidade dessas aplicações a um custo e um trabalho bem reduzido. E é nisso que entram as chains. Tipo, você pode meio que encadear várias chamadas. Tipo, primeiro a chamada da ferramenta, depois a chamada modelo de linguagem, finalmente o output para o usuário, de uma forma bem simples. O código para criar chain no LangChain é algumas poucas linhas de código em Python, e você já tem uma funcionalidade dessa. Alguém tem alguma dúvida? Existem módulos prontos já? Você pode só pegar e usar para o seu caso? Você fala... A questão do texto você vai ter que fornecer. Você vai ter que colocar o seu próprio texto no banco de dados de vetor. Mas a questão, o LangChain tem módulos prontos para fazer essa integração. Porém, os bancos de dados de vetores em si, você tem que pegar um serviço de terceiros. Mas tipo, tem vários serviços, tipo o Quadrant, que é uma empresa lá que fornece serviço, eles dão até 1 GB de graça, um cluster permanente desses bancos de dados, que você pode colocar muito texto. E para integrar com o LangChain é bem fácil, é só você tipo, setar só a chave de API que eles te dão e coloca lá no código. Desculpa. Eu estou desenvolvendo algumas coisas, né, com LLM, OpenAI, IAs e tal. Eu comecei a trabalhar com o LangChain, queria assim, a sua percepção, porque eu fiquei muito incomodado. Eu acho que é uma biblioteca muito complicada, assim, muito rebuscada, sabe? Tanto que para você importar uma coisa lá, você faz from isso, ponto, 5 coisas, import e a cesta, né? Então eu achei, eu quis ver, você sentiu isso também, vocês estão percebendo, porque eu parei de usar o LangChain e estou desenvolvendo direto com a API da OpenAI. Sim, realmente. Principalmente porque depois que a OpenAI lançou o Function Calling, né, você consegue fazer tudo isso que o LangChain faz direto. Parece que eles são assim, um grande empacotador, né, dessas coisas. Então eu queria saber se é só uma impressão minha, não sei se tem mais gente aqui que está mexendo com isso, se percebeu isso, né? Também tem a Llama Index, né, que é o concorrente da LangChain, que eu fui tentar com eles também e percebi que é a mesma coisa. Você pega aquelas lives do Harrison Chase lá, que é o cara, o founder aí da LangChain, ele traz 15 mil pessoas que estão desenvolvendo 15 mil coisas diferentes e vai enfiando na biblioteca LangChain. Então eu não sei se é uma percepção minha, porque eu quero ganhar performance. Sim, realmente... desculpa. Sei lá, se eu estou viajando, sabe? Não, você tem um ponto. Tipo, o povo até fala que a LangChain é um pouco de OOP Hell, tipo, meio que inferno da programação orientada a objetos, porque tipo, você tem 1 milhão de classes e módulos. Então, tipo, sim, tipo, realmente eu acho que a maior funcionalidade que ele dá é você ter um empacotador e colocar muitas funcionalidades de uma forma prática e em relativamente pouco código. Mas, por exemplo, na aplicação que eu estou desenvolvendo, eu uso o Function Calling sozinho, porque eu realmente vi, eu não sei se tipo, mudou agora, mas quando eu estava implementando, o Function Calling era mais fácil implementar na OpenAI do que no LangChain. Mas eu acho que eles deram uma mudada agora, deram uma simplificada. E, por exemplo, os agentes eu acho bem interessante, mas um pouco... Principalmente na questão dos custos. Eu vou falar um pouco disso depois, mas você rodar um agente, você vai ter um custo maior de API e processamento. Mas eu acho que a LangChain tipo, tem que ter aquele cuidado. Você pode acabar se complicando demais, mas se for usar para coisas pontuais, eu acho tipo, eu vou querer colocar uma memória simples. Aí você pode colocar isso no LangChain bem fácil. Eu quero customizar prompt, também bem fácil. Eu quero tipo ter vários inputs. Eu quero colocar uma prompt que eu tenho um contexto do usuário, o contexto de um banco de dados, o contexto de outra coisa. Então, tem essa funcionalidade, mas tem que tomar cuidado, por exemplo. Uma coisa que eu acho que
por exemplo, não tem na OpenAI, mas tem na LangChain, por exemplo, você pode ter uma memória de banco de dados de vetores. Então, tipo, se tiver um texto muito grande, você não vai ter, tipo, 20 mensagens de contexto, vai ter que gastar tudo isso de tokens. Você vai poder só pegar o que o do contexto anterior, só o que realmente é relevante, e mandar para o usuário. Então, você vai economizar muito em tokens chamados de APIs. Isso é uma coisa que o LangChain faz. Eu não sei se a OpenAI não faz agora. Eu vi que eles estão tendo uns planos de colocar isso no futuro, mas nada certo até agora. A função de chunk aí do LangChain, eu percebi que eles quebram o texto em qualquer lugar. Você põe lá, eu quero 1024 tokens. Ele simplesmente interrompe um parágrafo, uma frase. Não sei se eles mudaram isso agora, mas até quando eu estava usando, sim. Se você pegar o do Llama Index, não, eles pegam o chunk lá que ele faz do texto, ele tenta otimizar isso e pegar uma frase inteira, pelo menos, que faz mais sentido, porque isso depois vai te atrapalhar muito na hora de fazer o retrieve, né, dos dados. Então esse é outro problema que eu vi na LangChain. Mas você fala isso de cortar os textos do text splitter para você pegar o do banco de dados de vetores? Não, quando você vai mandar, antes de fazer Ah, o sim, embed, sim. se você tem um texto cortado de forma que faz mais sentido, você vai mandar um chunk para o embed, né, que vai fazer mais sentido, e você manda para o vector database aí, um vetor que semanticamente ele vai fazer mais sentido. E aí quando você manda a query, então você consegue fazer o retrieval disso daí, porque essa parte aí de fazer o retrieval é um troço super complicado, né? Porque tem muita discussão em torno disso. Se você não fizer um retrieval com alta performance, você não vai conseguir chegar na resposta que você quer. Então esse é outro problema que eu vi no LangChain. Essa questão do retrieval, acho que também tem muito a ver com quem é o provedor do banco de dados de vetores, né? Por exemplo, tipo, tem alguns bancos de dados de vetores que tem uma tecnologia específica que pode ser mais rápido, você pode usar, tipo, vários parâmetros. Tipo, você quer que os vetores tenham distância, acho que é euclidiana ou seno, cosseno, tipo, é uma coisa bem técnica que, tipo, eu não sei se essa questão da performance é tanto na parte do LangChain ou na parte dos vector stores, dos bancos de dados de vetores. Isso eu não tenho muita certeza. Uhum. Sua pergunta, a gente usa o LangChain lá na empresa. Estou falando de uma experiência que a gente já vem usando há alguns meses. Eu acho que a gente tem essa impressão lá também que o LangChain é um pouco overkill e tem muita coisa, é bem complexo. Porém, o maior benefício que a gente enxerga são os agentes, porque o jeito que os agentes funcionam, eles orquestram os LLMs e os tools que você tem, seria muito difícil implementar na mão. Assim, seria uma dor de cabeça gigante implementar isso na mão, e principalmente os tools. Então a gente tem, por exemplo, os tools que a gente usa, a gente tem, o usuário pode fazer uma pergunta, e essa pergunta pode usar um agente de SQL que vai gerar uma query SQL, mandar a query para o Snowflake com o tool, trazer o resultado para o Snowflake, fazer uma pergunta sobre aqueles dados e colocar eles numa tabela formatada. Ao mesmo tempo, dependendo da pergunta que você fizer, o LangChain vai, através dessa orquestração, ele vai mandar essa pergunta para um URL fetcher. A gente tem tipo, um outro container de Docker que faz com Selenium, ele pega, faz a pesquisa, faz um scrap, manda o contexto para o prompt, e aí o orquestrador faz tudo isso para a gente. Então, assim, por mais que tenha os defeitos, tem coisas que se você começar... E aí, quando a gente quer estender as capacidades do nosso chatbot, a gente vai plugando tools e agentes. E aí isso facilita muito a vida, assim, porque se a gente fosse fazer isso na mão, seria inviável, assim, financeiramente. Então, eu diria que é por causa disso, assim, que a gente usa, mas sim, a gente acha que às vezes é um overkill gigante e a ferramenta, a lib poderia ser um pouco melhor, assim, poderia ser simples, a documentação poderia ser melhor e tal. Inclusive eles mesmos reconheceram isso. Aí lançaram, eu não esqueci o nome agora, daquele negócio que eles
API, que eles põem um travessão, assim, vai pondo as chamadas das funções. É meio que aquela... O negócio Meio que uma markup language do LangChain. como chama? Tipo, meio que uma linguagem para você meio que abstrair as chains e meio que uma linguagem, uma coisa assim, né? Isso aí. Então, para tentar simplificar um pouco. É, tipo, você meio que fazer... Não, de boa, achei a conversa aqui bem interessante, tipo, a galera que usou isso em produção. Mas, tipo, mais alguma dúvida? Aqui é um exemplo do código e, tipo, eu vou explicar ele parte a parte. Primeiro aqui em cima eu estou usando o Gradient, que é uma vector store, um banco de vetores. E aqui eu estou setando basicamente o host e a API. Então, basicamente, eu criei meu banco de dados no site deles e eles me deram a API, eu estou pegando o ambiente virtual. E aqui eu estou instanciando a classe de Doc Store. Então, eu estou pegando o cliente, que eu já setei aqui, e pegando o nome da minha coleção. Então, eu criei uma coleção de nome X, estou pegando ela aqui do ambiente, e estou colocando o embed, nesse caso, não deu para caber aqui, mas o embed é basicamente quem que vai estar transformando as palavras em vetor numérico. Nesse caso, eu usei o embeds da OpenAI, que é um serviço lá de embeddings, que é bem barato e fácil de usar. E aqui, tipo, eu vou falar que no exemplo dele, que além de tem coisa que tem como você simplificar com ela, tem como você usar ela para simplificar as coisas. E, tipo, esse, nesse caso, seria um exemplo. Você tem um prompt, então, tipo, eu já... De novo, não deu para caber aqui o texto do prompt em si, mas aqui é basicamente um string, e as variáveis de input. Então, vai ter o contexto e o tópico. O tópico é que o usuário pergunta, e o contexto é o que é que o banco de dados de vetor vai retornar. E aqui uma lista para guardar a memória do chat, para poder servir depois. E aqui eu estou instanciando a classe LLM. Então, escolhendo o modelo e a temperatura, que é basicamente, tipo, quanto mais temperatura, mais criativo, mais o modelo vai ser, só que tem uma chance maior de alucinar. E menor temperatura, ele vai ser mais seguro, mais safe, só que não vai ser tão criativo. E aqui é a chain. A chain eu vou unir isso tudo. Então, eu vou botar o modelo de linguagem que eu já criei, a prompt que eu já criei, e o verbose true, estou basicamente falando que para printar tudo no terminal. Então, se eu quiser debugar, vai ajudar. E aqui eu faço a função que usa essa chain. Pesquisa financeira. Eu tenho uma string como argumento e retorno uma string. Tá fraco isso aqui. Aí tá. Aqui o return docs, eu basicamente estou pegando o doc store, a função que eu criei, e fazendo uma busca de similaridade. Nesse caso, com a question, que é o que o usuário colocou, e com o k igual a 1. K significa que eu vou retornar um documento que é parecido com o que o usuário colocou. E aqui o dicionário de resultado vai ter o contexto, que é o conteúdo do doc search. E aqui eu estou basicamente formatando ele, porque ele retorna de forma de um dicionário. Então, eu estou basicamente formatando aqui com essa função aqui, for doc e return docs. E aqui eu estou aplicando na chain o LLM inputs, que é outra variável que não deu para colocar por causa do espaço, mas é basicamente a resposta formatada do banco de dados. E o resultado do parser, que é basicamente o resultado final, que vai para o usuário, é o result LLM. Então, eu estou acessando o primeiro e o texto. Então, eu estou transformando o que era uma lista com um dicionário em só uma string. Estou retornando essa string. Então, é uma função que usa uma chain. Faz uma busca na ferramenta, chama o modelo de linguagem, retorna para o usuário. E, tipo, é isso que eu vejo uma das vantagens do LangChain, que, tipo, para coisas simples, tem como você fazer bem rápido. Tipo, instanciar a classe LLM, instanciar uma chain, usar uma chain na função. Então, eu acho que tem essa vantagem. Tipo, tem a vantagem tanto de você fazer coisas complexas, com os agentes, como foi falado antes, mas também de você fazer coisas simples em poucas linhas. Mas tem que ver a questão da performance. Como é uma coisa por cima de uma chamada da OpenAI, de uma outra API, de modelo de linguagem, talvez seja um pouco menos... talvez tenha um pouco menos de performance, mas vale a pena por ser uma coisa menos verbosa, em menos linhas. Alguma dúvida sobre o código? Sobre a explicação de como funciona a chain? Por favor. Porque acho que esse não... Eu uso esse aqui como laser e o outro para passar. Agora eu vou falar sobre os agentes, que é uma das partes mais interessantes do
do LangChain. E o agente é basicamente são modelos de linguagem que são encarregados de planejar e coordenar ações para atingir um objetivo específico. Então, você vai ter um objetivo desse agente e vai ter o input do usuário. Agora, como esse agente vai resolver o que o usuário pediu, vai depender muito da arquitetura e como você vai modelar seu agente. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o agente... Calma. Aí embaixo. Sim. Então, nós temos o input que vai para a gente. Ele vai tomar baseado no contexto. Então, por exemplo, o usuário vai ter sua resposta respondida mais eficientemente pela ferramenta 1, pela ferramenta 2 ou pela chain, por uma chain. Por exemplo, se o usuário perguntar uma coisa que envolva pesquisa na web, link, coisas recentes, ele pode chamar uma ferramenta de pesquisa na web. Se o usuário fazer uma pergunta sobre uma coisa específica que está no banco de dados de vetores, você pode usar a ferramenta 2, que é um banco de dados de vetores. É a mesma coisa com a chain. Se a chain for apropriada para o caso de uso, ela vai ser chamada. E isso não é só um nível. Uma ferramenta pode chamar outra ferramenta, ou a gente pode chamar outra chain. Então, você pode ter vários passos para realmente chegar no final, que é o output para o usuário. Então, você pode ter coisas bem complexas, você pode pegar dados, transformar dados em outras coisas, chamar várias APIs, tudo para chegar no objetivo final. E aqui nós temos alguns exemplos de ferramentas que estão disponíveis no LangChain para ser usadas em agentes. A pesquisa na web, como eu mencionei. Banco de dados. Você tem tanto o SQL, você pode fazer queries de SQL, quanto queries em banco de dados de vetores. Ou seja, queries com texto ou com a linguagem de SQL. Também outra ferramenta bem interessante é a execução de código. Então, você pode meio que fazer seu modelo de linguagem, criar e executar código em Python ou em Bash, no terminal. E isso aqui é bem interessante e bem poderoso, mas isso pode não ser seguro. Se você for fazer isso, por favor, use uma coisa fechada. Não use um terminal com acesso a tudo, senão ele pode realmente ferrar seu computador, sua máquina virtual. Fazer um ambiente controlado. Mas é uma ferramenta bem interessante. Você pode fazer coisas de análise de dados, coisas bem complexas com essas ferramentas de execução de código. Também nós temos ferramentas relacionadas com Pandas e o Spark. Então, você pode usar a execução de código para gerar código, para mexer com data frame de Pandas, de Spark, para análise de dados, essas coisas assim. E ferramentas customizáveis. Então, você pode criar sua própria função ou API e usar o modelo, o agente, para chamar essa função. Você, é uma classe chamada Custom Tools, do LangChain, que você vai colocar suas próprias ferramentas na descrição, e ele vai chamar essa função e vai retornar o resultado. Alguma dúvida sobre a parte de agentes e de ferramentas? Aqui tem um exemplo de código de agente. Então, nós temos primeiro, vamos criar as funções que ele vai usar. A primeira função de pegar o preço atual de uma ação. Então, é um agente financeiro que faz análise de ação e de preço. Então, ele pega uma string ticker e vai colocar no Yahoo Finance, que é meio que uma library que chama a API do Yahoo para pegar o preço de uma ação. E aqui está o nome da ação. Ele retorna um histórico, ele pega o ID, ele vai retornar o preço com o close, seria meio que o último preço da ação e a moeda. E a outra seria pegar a performance do estoque. Então, basicamente, você vai pegar o preço atual e o preço antigo e vai ver qual vai ser a mudança na porcentagem da ação, se a ação está valorizando, está desvalorizando. Então, a gente está basicamente criando nossas funções que o agente vai usar. E aqui nós vamos criar a classe, que é basicamente a ferramenta que o agente vai chamar. Então, basicamente, essa classe vai ter um nome, uma descrição e meio que um argumento de esquema do PyDentic, porque basicamente você tem que formatar a entrada e saída com o PyDentic. E tem o método de run, então você vai rodar essa classe e você vai usar a função que foi criada anteriormente e retornar o preço.
Então, a outra ferramenta da performance, ele funciona similarmente, vai chamar a função de performance e retornar. E nesse caso é uma função para, se estiver rodando em async e não funcionar, tipo, ele vai dar esse erro. E aqui nós temos, depois de criar a função e a classe das ferramentas, nós vamos realmente rodar o agente. Então, tipo, devo ter a classe modelo de linguagem com o OpenAI. Nesse caso, esse modelo específico é o OpenAI Function Calling, que é o modelo que a OpenAI treinou para chamar funções de Python. Então, você pode dar uma função para ele, e ele vai executar o código e retornar a resposta. E nós temos o array de ferramentas. Então, nós temos a ferramenta de preço e de performance. E aqui nós estamos inicializando o agente com as ferramentas, o LLM e o tipo do agente, que é OpenAI Functions. E o Verbose True para debugar. Aí agora é só você rodar o agente com essa query. Qual é o preço atual do estoque da Microsoft? E qual foi a performance dele nos últimos 6 meses? Aí isso aqui é interessante no output, que primeiro ele chama a função do stock price. Então ele pega o símbolo da Microsoft e retorna o valor em dólares, 334. Então, ele meio que fez a primeira parte do que ele tem que fazer, a primeira parte do output. Só que ele ainda tem que pegar qual foi a performance nos últimos 6 meses. Então, ele chama a segunda função, que é getStockPerformance, com o Microsoft, e o número de dias, que é 180. Então, ele retorna que o estoque da Microsoft aumentou 40%, nos últimos 6 meses. Então, ele chamou de novo, ele chamou essa função para só assim ter tudo que ele precisa para retornar para o usuário. Então, ele retorna para o usuário com o preço atual e a performance nos últimos 6 meses. Então, como escrever aqui, é possível notar a chamada de 2 funções. Então, é basicamente assim que o agente funciona. Ele vai basicamente quebrando o problema complexo em problemas menores e vendo quais são as ferramentas que tem disponível para executar ele, e vai executando passo a passo, para retornar uma coisa bem um resultado mais complexo para o usuário. A fonte desse código foi da documentação oficial do LangChain. O código passado é o mesmo que fiz, só que eu acho que esse daqui do LangChain estava bem interessante. Desculpa, não tinha visto. Ele usa, então, o LLM tanto para processar o input quanto o output. Uhum. Por exemplo, ele converteu, ele pediu o Microsoft, o estoque, a ação do Microsoft, e ele já processou o input para, por exemplo, pegar o código da Microsoft para poder consultar no input. Sim, tipo, ele primeiro pega o input, manda para o modelo, e ele vai basicamente criar meio que, tipo, observação. Então, ele vai falar, o que é que eu tenho que fazer agora? Ele vai, tipo, você pode até printar isso na tela com o Verbose True. Então, ele vai falar, qual é a ação atual? A primeira ação é pegar o preço da ação. Então, ele vai, chama essa ferramenta, pega o preço, tá? Ok. Qual a próxima observação? Eu tenho preço, mas eu não tenho a mudança nos últimos 6 meses. Então, ele chama a função da performance do tempo e retorna com 40%. Então, ele vai falar, qual a observação? Eu tenho o preço e a performance, que foi o que o usuário pediu. Então, agora, eu já posso retornar para o usuário a resposta final. Mais alguma dúvida? Aqui, tipo, eu escrevi algumas aplicações práticas dos agentes e dei algumas ideias. Tipo, primeiro seria assim, pessoal para os funcionários, que seria, como é que você criaria isso? Basicamente um agente que tem acesso a banco de dados de vetores por contexto específico da empresa. Tipo, você pode colocar os resultados financeiros da empresa nesse banco de dados. Então, ele vai saber sobre essa informação específica. E também você pode ter a chamada de funções APIs para obter informação. Então, tipo, se a empresa tiver uma API interna, o modelo de linguagem pode chamar essa API, pegar a informação que ele precisa e retornar para o usuário. Nós temos também, tipo, você poderia criar um agente que seria um analista de dados, que ele teria acesso a banco de dados de vetores, ATB queries com SQL para poder analisar os dados, e poderia também executar um código em Python para proteger com data frame, tipo, mas isso também teria que ser um ambiente protegido e seguro. E o último exemplo da gente seria um chatbot de suporte ao consumidor, onde você teria, de novo, um banco de dados com um contexto específico, mas também poderia chamar a API para ver se, por exemplo, se o usuário pergunta se uma loja está aberta. Tipo, você poderia ter um modelo de linguagem chamando uma API, que retornaria se está a disponibilidade de uma loja de um produto, e essa informação seria retornada para o usuário. Então, você poderia ter um suporte ao consumidor bem mais ativo e dinâmico do que só aqueles bots que, tipo, como se fosse aqueles bots antigos, você basicamente um if ou else.
aquela coisa bem mecânica. Você tem uma coisa com o LangChain, você poderia ter uma coisa bem mais dinâmica, que reaja ao que o usuário pergunta sempre, que está bem, atualizado com as informações da empresa. Alguma dúvida sobre essas implementações? Sempre vai ter, por exemplo, chatbot ao cliente, né? Você sempre vai correr o risco dele dar uma alucinada e dar um desconto lá de 50% e tudo isso. Essa é uma limitação bem complicada. Sim, por isso que é bom até você, quando você colocar esses modelos em realmente produção da deploy, você tem uma questão de observabilidade, você poder ver o que está acontecendo, quais são as interações, tipo, isso é meio que um problema, porque é meio difícil você observar esse modelo de linguagem, porque meio que a natureza deles é basicamente probabilidade de responder uma coisa, então não tem muito como você prever, mas tem como você ver meio estatística sobre o uso dele, como ele está agindo, então isso é uma coisa bem importante, mas ainda é bem complicado de fazer de uma forma muito, muito precisa. Agora eu vou falar sobre as limitações dos agentes. Eu falei sobre o potencial deles, como eles podem ser utilizados anteriormente. Agora eu vou falar sobre algumas limitações. Basicamente, primeiro de tudo, execução lenta. Como o agente tem que chamar outros modelos de linguagem, outras funções e muitas outras coisas, ele pode acabar sendo lento. Então, se você colocar um agente muito complexo, com muitas chamadas, ele pode acabar tendo um tempo de execução alto e o usuário pode não gostar disso. Também depende de cada aplicação. Se for uma aplicação meio que interna, talvez não seja tanto problema. Se for para um usuário final, um consumidor, você quer reduzir o tempo o máximo possível. Outra questão seria o alto custo. Assim como as chamadas, essas funções e modelo de linguagem podem trazer uma grande demora, pode também trazer um grande custo, porque você vai estar gastando ou em API, ou tokens de API, ou seja, você vai pagar para a OpenAI ou para o Google quanto você está usando o modelo deles, ou se você estiver hosteando seu próprio modelo na cloud com a GPU, você teria que basicamente ter o custo computacional de servir esse modelo de rodar a inferência dele. De qualquer jeito, você pode ter um alto custo com esses agentes. E também a complexidade. Como ele tem muitas partes que interagem entre si, talvez debugar, talvez saber o que é que tá dando errado nesse agente pode ser difícil, porque como ele é complexo, não sabe qual realmente é o ponto de falha em específico. E nós temos algumas maneiras de minimizar esses problemas com outras arquiteturas de aplicações de modelos de linguagem, que eu vou falar agora. Seria outra arquitetura que é meio que seria uma outra opção, se comparada às chains, seria uma arquitetura baseada em routers, que basicamente, para você reduzir o custo e aumentar a velocidade de uma aplicação com modelos de linguagem, em vez de você usar um modelo de linguagem em si para escolher as chains, você usa um modelo mais simples, tipo um modelo de machine learning, para classificar texto, um modelo Megaforce, uma coisa bem simples e rápida de você rodar, e que você poder rodar na sua máquina sem nenhum custo, para escolher qual vai ser o próximo passo. Então, você pode treinar esse router para escolher qual vai ser a ferramenta que vai ser utilizada no próximo passo. Então, em vez de ter um agente caro e lento fazendo isso, você vai ter um modelo bem mais simples e rápido e barato fazendo esse papel. Então, você pode economizar em tempo e em dinheiro. E aqui nós temos uma comparação entre as duas arquiteturas. Basicamente, o router, o agente é mais lento, vai ter um maior gasto, porém ele é capaz de refletir ações e planejar coisas complexas. Então, por exemplo, se você tiver que planejar todas as suas ações logo no primeiro prompt, talvez o agente seja melhor. Se for uma coisa muito complexa, com muitas partes móveis, talvez você não tenha como fugir de um agente. Mas se for uma coisa simples, entre escolher algumas chains, algumas ferramentas, talvez um router, um roteador seja melhor para você escolher. Porque é um problema mais simples de classificação de texto. Qual vai ser o próximo passo? Isso é uma coisa que você não precisa de um modelo de linguagem com centenas de bilhões de parâmetros para rodar isso. E também o router não é capaz de planejar, mas ele é capaz de simplesmente de selecionar qual vai ser a ferramenta. E também não é capaz de refletir ações passadas e planejar novas estratégias, que um agente pode fazer. Ele pode ver se a ação dele passada foi uma coisa que avançou o objetivo dele, ou se foi uma coisa que ele tem que repensar, que você tem que fazer outra coisa para corrigir esse erro. Então, isso é uma vantagem dos agentes. Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte de routers e agentes? Porque é uma coisa,
que não é oficial do LangChain, é uma coisa que eu acabei implementando no meu próprio projeto, que eu vi que tinha um... Como eu poderia resolver esse problema? Então eu meio que pensei nos routers e realmente quando eu testei, por exemplo, uma chain de pesquisa na web, com um agente seria tipo 0,07 dólares de custo de tokens, enquanto um router seria 0,011, tipo, seria tipo 6 vezes mais barato, pelo que eu testei, com o router, porque você vai usar uma arquitetura bem mais simples, bem mais, digamos que, é mais eficiente. Então, como é uma coisa que não é oficial do LangChain, é uma coisa mais que eu acabei criando e queria compartilhar. Alguém tem alguma dúvida com questão a isso? Tá, então eu vou passar aqui. Então aqui eu estou usando como é que você pode realmente implementar um router. No caso eu implementei com o SpaceNLP, que é uma library de Python também, que permite você criar modelos de próxima linguagem natural de forma bem fácil. Por exemplo, você pode treinar um modelo de Bag-of-Odds, Naive-Bayes ou SVM, que são tipos de modelo de machine learning que servem para classificar texto. E o SpaceNLP permite que você crie e treine esses modelos de forma bem fácil e também deploy neles de forma bem interessante. E aqui nós temos uma router chain, que é uma coisa você tem um input, aí nós temos as opções que ele pode escolher, as matérias, seria matemática ou história. Aí o router, ele escolhe qual vai ser a matéria. Se for uma coisa de história, ele pode ir para cá e usar um modelo de linguagem específico para isso. Se não, se for outra escolha, ele pode usar outro modelo. Então, tipo, é assim que basicamente funciona a arquitetura de um router. Tipo, o LangChain em si tem o router chain, só que ele usa um modelo de linguagem como router. Então acaba sendo menos eficiente do que você fazer seu próprio router para poder fazer essa escolha. E aqui nós temos meio que uma overview high level, em alto nível da arquitetura de uma aplicação de modelo de linguagens, onde primeiro nós temos o query, a pergunta do usuário, que é mandada para o LangChain, para a aplicação em LangChain. E aqui nós temos que esse query vai ser mandado para um modelo de embeddings, que vai transformar o texto em vetores numéricos, que vão ser colocados num banco de dados de vetores. Então, ele vai retornar com o contexto para o modelo de linguagem, e só assim, depois de retornar com o contexto, ele vai chamar ou ao OpenAI, ou Hugging Face, ou outros modelos de linguagem proprietários. Esse modelo de linguagem vão retornar o output para a aplicação. E aqui vocês podem ver que tem tipo um LLM Cache, que é outra parte de uma aplicação de modelos de linguagem que eu não expliquei antes, mas eu vou basicamente explicar, que é basicamente o seguinte. Se você tem perguntas que são bem comuns que o usuário faz, você pode não mandar elas para o modelo de linguagem, você não gastar esse dinheiro ou poder de processamento, e sim basicamente pegar prontas. Tipo, se for um chatbot de pergunta, suporta o usuário, ele pergunta que horas a loja vai estar aberta. Isso é uma coisa que não vai mudar com muita frequência e que é bem comum de ser perguntado. Você pode colocar isso no cache, então quando ele detectar que a pergunta é similarmente semântica a uma coisa que está no cache, ele não manda para o modelo de linguagem, ele manda direto para o cache, e você vai economizar tanta parte de tempo, vai ser mais rápido, e você não vai gastar tanto com o custo da API. Então é uma forma de você otimizar sua aplicação. De novo, tipo, tem uma certa controvérsia, porque você pode não estar sendo transparente com o cliente que ele não está falando com o modelo de linguagem, com o chatbot, mas sim como basicamente respostas prontas no banco de dados. Então, tem certas controvérsias se você realmente deve usar isso ou não numa aplicação de chatbot, mas é uma opção. De qualquer jeito, o output vai voltar para o LangChain, para o modo principal, e vai ser retornado para o usuário como output. E nós temos também, por exemplo, uma parte bem importante, que seria você criar um data pipeline, um pipeline de dados, para você suportar o seu banco de vetores. Por exemplo, se você realmente quiser uma coisa que tenha o contexto da sua empresa, o contexto do seu uso, e que ele seja atualizado frequentemente, você precisa de criar uma pipeline de dados, que vai pegar esses dados, seja em texto ou outras formas, e vai constantemente dar upload no banco de dados de vetores, para que você tenha um aplicativo que seja o mais up-to-date, mais recente possível,
em servir o usuário. Alguma dúvida sobre a arquitetura? Agora temos algumas conclusões sobre a palestra e o material. Nós temos que, primeiro, que tem um grande potencial na utilização tanto da LangChain quanto de modelos de linguagem nessas aplicações. Que você pode utilizar a IA generativa, que é uma grande febre do momento, para aumentar a produtividade em contexto pessoal ou empresarial. Tipo, você pode colocar isso para uma coisa do uso da sua empresa, como também para o seu uso pessoal. Você, tipo, se é um desenvolvedor que sempre está querendo acessar um documento, por exemplo, eu codo em Node.js, eu quero ter um assistente de código personalizado. Então, eu posso pegar os documentos do Node.js, a documentação oficial, colocar numa aplicação com banco de dados de vetores e me servir por meio desse modelo de linguagem. Então, você pode ter um uso também pessoal dessa tecnologia. Tem a questão do ser uma solução personalizada, que você pode colocar seu contexto específico do seu caso de uso no chatbot, ter os resultados mais precisos, com menor chance de ele alucinar ou se recusar a responder. E um ecossistema diverso, que tem um ecossistema muito grande de módulos e integrações para você servir em diversos casos de uso. Tipo, que pode ser uma desvantagem de fazer a library ser muito complexa, mas também não dá para negar que tem muitas coisas, muitas APIs que você pode se juntar no LangChain para fazer um caso de uso bem complexo e bem completo. Por último, eu queria mostrar um vídeo da minha aplicação de LLM que eu construí com o LangChain funcionando. Dá para ver bem aqui o... Eu tenho um vídeo no YouTube. Eu vou colocar o vídeo no YouTube. Só achar o vídeo aqui. Tá complicado. Vai complicado, né? Triste. Foda. Não consegui, é que eu não tinha lembrado o nome. Dá pra ver melhor agora? Texto? Mais ou menos, né? Mas basicamente é um chatbot educacional focado na experiência de pré-vestibulantes, pessoas que estão estudando para vestibulares como o Enem ou a FUVEST. Então, basicamente, eu coloquei... Vou mostrar as funcionalidades que
que ele tem. Então, basicamente, eu estou fazendo uma pergunta, tipo, me dá uma questão do Enem sobre geografia física. Aí, ele pega no banco de vetores a questão que mais se parece semanticamente com a pergunta, que seria, tipo, fala sobre terremoto de 8.8 na escala Richter, então realmente é uma questão sobre geografia física, e aqui é um pouco do back-end. Então, ele retornou esse texto que foi basicamente similar ao que o query do usuário perguntou. E aqui ele está perguntando se a resposta dessa questão é a letra C. Isso aqui eu coloquei uma chain de ver se a resposta do usuário é correta, e se for, ele salva a estatística de estudo do usuário. Então, por exemplo, eu posso ver qual foi a minha porcentagem de acertos no geral. Também, por exemplo, eu posso ver qual é a minha porcentagem de acertos em uma matéria específica, por exemplo, geografia. Nesse caso, ele mandou a query e a chain vai responder. Que ele fez 12 questões no total e teve 83% de acerto. E que falou que sim, a resposta correta é a letra C. Ele explica um pouco. Então, basicamente, eu fiz essa chain para que o usuário meio que tenha para que meio que o modelo possa saber como o usuário está indo no estudo no geral e também uma matéria em específico. Então, isso pode ajudar a personalizar o estudo dele e tal. E aqui a próxima chain, que é chat normal, basicamente chatbot normal, parece um chat GPT. Eu alterei algumas coisas, eu coloquei uns prompts que fazem ele ser mais didático, ele explica melhor a pergunta, ele faz o usuário pensar passo a passo. Então ele vem aqui com a resposta sobre a pergunta, explicando sobre a Revolução Farroupilha. E a última chain é a pesquisa web. Então, basicamente, se o usuário perguntar uma coisa que requeira contexto atual, ele vai pesquisar na web, vai trazer os links. Aqui ele está perguntando qual a idade do Elon Musk, pesquise na web. Traga links. Então ele traz aqui a resposta e traz uns links também, tipo Biography, Forbes. Então, tipo, ele pesquisa na web e além de trazer a informação, ele traz os links para que o usuário possa verificar a veracidade dessa informação ele mesmo, para que tipo, ele meio que não tire do nada. Ele tem algum contexto para explicar. E é basicamente isso. É assim que eu encerro minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Só uma última coisa, alguém tem alguma dúvida sobre a apresentação no geral, sobre o assunto? Você faz isso na parte das prompts, que basicamente no LinkedIn eu não coloquei porque não coube no slide, mas basicamente você cria uma string que é uma prompt e você vai formatar ela. Então, basicamente, você vai lá, vai ter tudo que você quer mandar para o chatbot. Então, antes vai ter, tipo, se comporta desse jeito, faça isso, faça aquilo. Aí embaixo disso vai ter o contexto que ele pode pegar, por exemplo, do banco de dados, para ele saber o que é que ele está lidando naquele caso específico. E embaixo vai ter o input do usuário. Então, ele vai ter tipo, dois contextos. O geral e o específico daquela chamada. E ele vai ter isso para poder responder a pergunta do usuário. Então, é isso que tipo, você pode meio que duplamente personalizar a atuação dele. Uhum. Sim. Mais alguma dúvida? Eu tô planejando em lançar ele, tipo, atualmente tem um VPC, um servidor, VPC, não, tipo, Virtual Private Server, é VPS, para rodar esse modelo. Eu tô tentando lançar ele com, tipo, criar um site mesmo para que a galera possa acessar. Então aí eu vou ter meio que um feedback, vou ter, tipo, quero colocar um forms para que eles me deem esse retorno sobre como posso potencializar o modelo e assim, tipo, realmente construir baseado no que a comunidade quer. Atualmente esse código está no meu GitHub, então, tipo, se vocês quiserem dar uma olhada lá depois, eu até coloquei na parte das fontes. Que eu coloquei algumas fontes, tipo, sobre
que eu falei que as empresas estão adotando a IA e tudo mais. Eu coloquei a fonte da documentação do LangChain que eu usei no exemplo dos agentes, e o repositório do meu projeto, que é onde eu coloquei o código do chatbot que eu construí. Aqui é um link, se vocês quiserem fazer contato no LinkedIn, no Instagram. Mais alguma dúvida? Então, muito obrigado aí pela atenção.